O Brasil vive um momento histórico e de alta tensão. O Supremo Tribunal Federal está às vésperas de uma decisão que pode mudar o cenário político nacional: a possível prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma medida extrema que não ocorre há décadas e que coloca o país em um divisor de águas. Essa decisão não é leviana. Investigações profundas indicam que Bolsonaro pode ter financiado ações de seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, visando pressionar e enfraquecer o STF. Estamos falando de tentativas explícitas de desestabilização do sistema judiciário mais alto do país. Os ministros da Suprema Corte estão avaliando neste exato momento pedidos da Procuradoria-Geral da República para o bloqueio dos bens de Bolsonaro e sua prisão preventiva. O objetivo é garantir que a justiça possa agir sem interferências e assegurar a ordem democrática. Este não é um conflito político comum. É uma crise institucional que coloca em xeque a independência do poder judiciário e a manutenção do Estado democrático de direito, uma linha que não pode ser cruzada. Enquanto aliados de Bolsonaro clamam perseguição política, a realidade dos fatos mostra que o STF está agindo com base em evidências robustas, fruto de investigações técnicas e minuciosas que apontam para graves crimes. Eduardo Bolsonaro, diretamente envolvido na articulação dessas ações nos Estados Unidos, está sob intensa investigação por suposta coação e tentativa de obstrução da justiça, trazendo um cenário de tensão entre os poderes. Nos próximos minutos, vamos mostrar com detalhes o que está em jogo, o que levou a essa situação dramática e quais as possíveis consequências para o futuro do Brasil. Fique atento e não perca nenhum detalhe dessa cobertura completa, com análise responsável e imparcial, para que você entenda o peso dessa decisão e o impacto que ela terá em todo o país. Se você quer estar à frente da informação e entender os desdobramentos dessa crise que pode transformar o Brasil, acompanhe este vídeo até o final. O caso começou a ganhar força quando surgiram evidências que ligavam diretamente Jair Bolsonaro ao financiamento de operações realizadas por seu filho Eduardo Bolsonaro no exterior. Segundo as investigações, o objetivo seria criar uma rede de pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Essas operações teriam como alvo específico ministros da Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua atuação rigorosa em investigações contra aliados do ex-presidente. A movimentação no exterior buscava criar um clima de instabilidade institucional. O STF, que há meses acompanha essas movimentações, decidiu agir para impedir qualquer tentativa de interferência na justiça. As medidas solicitadas pela Procuradoria-Geral da República são parte de um esforço para preservar a independência do judiciário. Além da prisão preventiva, o bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro surge como uma medida para evitar que ele possa continuar financiando ações ilegais ou pressionando autoridades. A ideia é restringir sua capacidade de influenciar os desdobramentos do caso. As investigações apontam para uma articulação complexa que envolve vários atores políticos e financeiros, o que amplia ainda mais a gravidade do cenário. A participação de figuras próximas a Bolsonaro reforça o entendimento de que a operação foi planejada de forma organizada. Ministros do STF têm demonstrado preocupação com o impacto que essa crise pode causar, não apenas no poder judiciário, mas na estabilidade política do país. O debate interno é intenso e a decisão sobre as medidas cautelares deve refletir essa responsabilidade. Aliados de Bolsonaro, por sua vez, têm reagido com veemência, denunciando o que chamam de perseguição política e abusos por parte do STF. Essa polarização tem sido cada vez mais visível nas redes sociais e em manifestações públicas. No entanto, a Procuradoria-Geral da República defende que suas ações são embasadas exclusivamente em provas concretas, coletadas por meio de investigações sigilosas e técnicas. A PGR reforça a necessidade de respeitar o devido processo legal. É importante lembrar que a prisão preventiva é uma medida excepcional, usada apenas quando há risco real à ordem pública ou à continuidade das investigações. Por isso, sua possível decretação contra Bolsonaro sinaliza a gravidade do caso.
O deputado Eduardo Bolsonaro também está sob o olhar atento da justiça. As evidências indicam que ele teria usado sua influência e recursos para pressionar agentes públicos no exterior, numa tentativa de reverter decisões desfavoráveis ao grupo político da família. A tensão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário cresce à medida que esse processo avança. O Brasil vive um momento delicado, em que a defesa das instituições e da democracia é colocada à prova. Nos bastidores, aliados de Bolsonaro tentam minimizar os efeitos das investigações, buscando mostrar unidade e força ao mesmo tempo em que articulam estratégias jurídicas para contestar as decisões do STF. A expectativa no meio político é que o Supremo Tribunal Federal tenha que agir com firmeza para enviar uma mensagem clara de que nenhum cidadão está acima da lei, mesmo os mais poderosos ou influentes. Além disso, o caso deve servir como alerta para toda a sociedade sobre a importância de preservar o Estado democrático de direito, garantindo que as instituições funcionem de forma independente e sem interferências externas. As próximas semanas prometem ser decisivas. A Corte deve anunciar em breve se acolhe os pedidos da Procuradoria-Geral, decretando as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro e seu filho. Enquanto isso, o país acompanha, de perto, o desenrolar dessa crise, que tem repercussões diretas no cenário eleitoral e político nacional. A estabilidade institucional está em jogo, e a resposta das autoridades será crucial. A imprensa segue mobilizada, buscando informações exclusivas e analisando cada movimento das partes envolvidas, enquanto a opinião pública se divide entre apoio e críticas às decisões do STF. É fundamental que os brasileiros tenham acesso a informações claras e responsáveis para que possam formar suas opiniões com base em fatos concretos e não em rumores ou desinformação. Essa é uma das maiores crises políticas recentes do Brasil, e seu desfecho poderá influenciar o rumo da democracia e a confiança nas instituições nos próximos anos. Por isso, continuaremos acompanhando esse caso de perto, trazendo atualizações, análises e tudo o que você precisa saber para entender a profundidade dessa situação. A crise política que envolve Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo marca um momento sem precedentes na história recente do Brasil. A atuação do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República sinaliza uma determinação clara. Nenhum cidadão, por mais influente que seja, está acima da lei. Essa decisão tem o potencial de redefinir os limites do poder político no país, reforçando o papel das instituições democráticas e o compromisso com a justiça e a transparência. A polarização tende a aumentar, e a sociedade deve estar atenta para que o debate se mantenha dentro dos parâmetros da legalidade e do respeito mútuo, evitando conflitos que possam colocar em risco a estabilidade do país. É fundamental que todos os brasileiros compreendam a importância desse momento e acompanhem os desdobramentos com responsabilidade, valorizando a verdade e a informação de qualidade. O Supremo Tribunal Federal, ao agir com base em evidências sólidas, reforça sua função de guardião da Constituição e garante que a justiça seja feita de maneira isenta e eficaz. Essa operação serve de alerta para que todos os agentes políticos atuem dentro dos limites legais, respeitando as instituições e o Estado democrático de direito. Além disso, a sociedade civil precisa continuar vigilante e participar ativamente do processo democrático, exigindo transparência e responsabilidade dos seus representantes. A justiça não pode ser vista como instrumento de perseguição, mas como mecanismo de proteção da democracia e dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Para entender o impacto total dessa crise, é essencial acompanhar nosso canal e ficar por dentro de todas as atualizações, análises e informações precisas que vamos trazer para você. Se você quer se manter informado e participar deste debate fundamental para o futuro do Brasil, deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo e inscreva-se em nosso canal. Sua voz é importante e faz a diferença.